Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra reacenda em você uma fé firme nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Hoje meditaremos sobre uma verdade poderosa. A promessa de Deus a Abraão é reiterada. Quando Deus promete, Ele confirma, Ele reafirma, Ele cumpre. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia, pela tua fidelidade que nunca falha e pela tua promessa que nos sustenta. Fala conosco, papaizinho querido. Fortalece a nossa fé e nos ensina a confiar nas tuas promessas acima de qualquer circunstância. É a nossa oração, é o nosso clamor no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto para o nosso devocional de hoje está em Gênesis 18, 14, e diz assim a palavra do nosso Deus: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Amados irmãos, essa pergunta de Deus ecoa até hoje. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não é apenas uma pergunta, é uma confrontação da nossa fé. Porque muitas vezes dissemos que cremos, mas diante de certas situações começamos a duvidar. Abraão já tinha recebido a promessa de um filho, mas o tempo passou, os anos avançaram, o corpo envelheceu e, humanamente falando, aquela promessa parecia impossível. Você já viveu algo assim, meus amados irmãos? Deus te fez uma promessa, mas o tempo começou a passar e a realidade começou a contradizer aquilo que Deus falou. É exatamente nesse cenário que Deus reaparece, não para mudar a promessa, mas para reafirmá-la. Em Gênesis 12, 2, Deus já havia dito: "E te farei uma grande nação." Depois, em Gênesis 15, 5, ele reforça: "Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. Assim será a sua descendência." E agora em Gênesis 18, 14, Deus mais uma vez reafirma. Isso nos ensina algo poderoso. Quando Deus promete, Ele não esquece. E mais, Ele não depende das circunstâncias para cumprir o que Ele falou. A Bíblia Sagrada, ela declara em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Olha isso, meus amados irmãos. Deus confirma aquilo que falha. Mas existe um detalhe importante: o tempo de Deus. Em Gênesis 18, 14, ele diz: ao tempo determinado. Ou seja, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E aqui está uma das maiores dificuldades da nossa fé: esperar. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez formoso em seu tempo, não no nosso, no dele. Abraão precisou esperar, e nessa espera a fé foi provada. Em Romanos 4, 18 a 21, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, não atentando para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Isso é profundo, meus amados irmãos. Ele olhou para a realidade, mas escolheu confiar na promessa. E talvez hoje Deus esteja falando com você exatamente isso. Pare de olhar apenas para a circunstância, volte a olhar para a promessa.
porque aquilo que Deus falou sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Pode parecer impossível, pode parecer tardio, pode parecer que não vai acontecer, mas Deus não muda. Em Hebreus 10, 23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Não é sobre a sua força, não é sobre a sua capacidade, é sobre a fidelidade de Deus. Mas aqui entra uma pergunta importante. Você ainda crê na promessa? Ou já começou a duvidar? Você ainda espera? Ou já desistiu por causa do tempo? Hoje Deus está reiterando a promessa, assim como fez com Abraão. Ele está dizendo novamente: haveria coisa alguma difícil para mim? E a resposta é clara, meus amados irmãos: não! Nada é difícil para Deus. Talvez o que você precisa hoje não é uma nova promessa, mas lembrar daquilo que Deus já te falou e permanecer firme até o tempo determinado, porque quando o tempo chega, o impossível acontece. Que hoje a sua fé seja renovada, que a sua esperança seja fortalecida e que você volte a confiar plenamente na fidelidade de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste. Fortalece a nossa fé nos momentos de espera e nos ajuda a confiar no teu tempo. Que nunca duvidemos da tua palavra, mesmo quando tudo parecer impossível. É o nosso clamor, a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça no teu coração. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre no tempo certo. Ore, permaneça, confie. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.